Boa noite, amados. Pai seja com vocês no nome de Jesus. Bem, essa semana, nós viajamos para cá na quinta-feira, né, Denise? Quinta-feira, minha esposinha está ali, Dedê, mais um casal de irmãos, discípulos amados, Giovanni e Elaine. E eu vim assim com uma carga no meu coração, bem pessoal. Queria repartir meu coração com Samuel Belo, com o presbitério. E eu só não sabia que eu ia ter que repartir meu coração também de outras maneiras com outras pessoas, né? Mas eu vim com essa carga assim. Eu queria repartir meu coração contigo hoje. Você me suporta um pouquinho, não? Amém? Como é que eu vou começar contigo? Então, para te explicar um pouquinho da semana, foi assim, nós ficamos hospedados na casa de um casal que nós conhecemos lá no retiro de carnaval. Um casal que inicialmente foi para servir lá, mas acabou que a gente acabou tendo proximidade, né? Que é o André, a Bia e a Júlia, que faz pratos maravilhosos, né? Comanda lá com força a cozinha. E nós viemos e acabamos ficando lá, hospedados. Por providência, eu creio, totalmente de Deus. Eu vou explicar por quê. Para você entender um pouco essa carga que está no meu coração contigo. Ontem, sábado, um dia que eu pensei que a gente fosse pausar assim, não, o dia de descanso, vamos sair para caminhar cedo na lagoa. Depois é só bate-papo, conversa, né? Zoar um pouco os vascaínos, nem sei se eu posso zoar os vascaínos. Já pode? Já? Aí a pessoa já sabe do resultado, então tem resultado, já pode, né? Também a intenção era zoar os vascaínos um pouco, assim, ó. Falei, vai ser o sábado da zoeira, né? Mas à tarde eu acabei abrindo um espaço para sentar com um irmão muito querido, que já conheço há algum tempo. Ele tem estado assim longe da comunhão da igreja e também tem estado longe da sua própria família, né? E ele queria conversar e nós fomos conversar e Deus proporcionou um tempo assim muito especial mesmo. Mas a ênfase dessa conversa, por incrível que pareça, foi falar um pouco sobre a vida e também sobre a morte. Conversamos sobre como a vida de um homem ela é breve. Você conhece essa expressão, né? A brevidade da vida. E por que esse assunto entrou na pauta? Porque esse irmão, segundo ele, cria, não sei porque ouviu o antigo presidente, ele cria de algum jeito, que por ser atleta, ele jamais seria abalado com a tal da Covid. Ele falou, eu falei assim, ó, eu sou atleta, Covid nem chega perto, vai ser só um resfriado, mas não foi, deu certo não, deu ruim. E deu tão ruim, que segundo ele chegou de verdade a deixar o corpo. E ele falou, Franco, eu vi a morte cara a cara. E ele disse que nesse confronto com a morte, que não era nem feia nem bonita, que não sorria nem chorava, ele disse que clamou o sangue de Jesus, 1, 2, 3, até que um momento ele viu uma bandeja vazia. Ele entendeu que a bandeja era dele, e que ele deveria ter algum fruto, algo para apresentar ao Senhor, mas estava vazia. E ele crê então que por misericórdia de Deus ele retornou. E a base da nossa conversa era como frutificar realmente com Deus, né? E não há como frutificar, meus amados, sem morrer. O grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, disse Jesus, lá em João 12, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá frutos. Mas claro, a gente começou a falar dessa morte, mas também falamos dessa brevidade. Como a vida é breve, como ela é. E ele foi embora, depois da gente conversar um bocado, foi um tempo muito bom, e aí entramos para comer as pizzas, né, que é ter rodízio de pizza lá da Júlia. E a conversa segue, sabe como é que é, né? Conversa segue, a gente começa a conversar.
E voltamos ao assunto da brevidade da vida, como a vida é rápida, ligeira. E voltamos ao assunto, não me recordo por que cargas d'água a gente entrou nisso. Talvez para falar que muitas vezes a gente faz planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. E todos os planos, em algum momento, podem ser interrompidos pela morte, né? E que ninguém está livre, ninguém sabe o seu dia. Ninguém sabe exatamente o seu dia. E a gente, no meio dessa conversa, se virou um pouco à meia-noite, a Bia fala assim: rapaz, Jailton está perguntando se a gente está acordado. Isso é estranho, alguma coisa está acontecendo. Ele não faria isso nunca. E eu, então, abri meu WhatsApp também, que a gente escora o WhatsApp na hora de conversar. E aí, mano, eu li quase em voz alta. Eu li em voz alta uma mensagem do primo lá no grupo do presbitério, falando da partida de um irmão que eu não tinha nem ideia de que esse irmão era tão íntimo a essa família, que a família, na verdade, a família desse amado, desse irmão querido, do Carlos, era tão chegado, ele, Helena, né? Não sei se o Lucas é tão chegado também, mas a Carol já está casada, está lá, e das outras, ele não tinha noção. Eu não tinha noção quando eu falei. Foi um choque para a Bia muito grande. Estou com a cena da Bia até agora na minha mente. Como nós ficamos ali consternados. Claro, eles foram imediatamente lá para ver a família e tal. Foi um choque. Mas hoje, conversando com a Bia, o choque foi maior, Franco, porque o assunto era aquele. O assunto é esse. Era esse tema. E hoje foi um dia, né? Dia capela, dia ao cemitério, e chegar lá e encontrar irmãos, a própria família, né, chorando. Quem não chora nessa hora, né? Quem não chora? O que está no meu coração para você hoje? Eu quero falar com você que tem chorado. Você que tem chorado. Eu creio que você, como meu amigo ontem, que tem chorado pela sua família, do seu jeito, e hoje como aquela família lá, e vários amigos, irmãos em Cristo, eu vi muita gente chorando, e teve uma hora que foi quase impossível conter as lágrimas. Eu tive que chorar também. Acho que eu estava chorando pelos irmãos, pela dor, sei lá, consternado. Denise falou: tu está estranho, Franco, está estranho. Eu falei: cara, mas estou sentindo uma tristeza, uma dor. E aí a gente chora. Jesus disse que felizes são os que choram. Bem-aventurados os que choram. Mateus 5, versículo 4. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus dá esse ensino para os discípulos: olha, felizes os que choram. É interessante porque nós vivemos num mundo que ensina que nós devemos fazer de tudo para não chorar, que o negócio é rir, e rir muito. Vamos rir. Parece que chorar é quase um pecado, é uma derrota. Chorar é derrota, mas Jesus garante que chorar é bênção. Ele chega a dizer que são felizes. Então há um choro na nossa vida que nos faz feliz. Você crê nisso? Sim ou não? Eu acredito, e eu acho que eu fui ensinado assim como muitos, que nós devemos evitar a qualquer custo as lágrimas, para que a gente possa ser feliz. Parece que lágrima e felicidade não combinam. Como é que lágrima vai combinar com felicidade? Parece que não tem nenhum sentido. Vocês concordam comigo ou não? E nessa hora, irmãos, de dor, de tristeza, de angústia, de lágrima, você crê no que Jesus está dizendo, é quase como você nadar contra a correnteza. Eu vi meu amigo Jajá lá, aquela cobertura, discipulador, amigo, quase que não conseguia falar, disse que, acho que foi lá no sopro, né? É quase impossível você crer na palavra de Jesus.
É como se você estivesse nadando contra a correnteza. Todo mundo falando que você não deve chorar, que você tem que evitar as lágrimas. Quem é que quer chorar? Chorar não faz bem para ninguém. Quando eu era criança, eu via aquela frase célebre: homem não chora. Mas chorar, segundo Jesus, é bom. Nos torna feliz. Claro, alguém pode até dizer assim: mas eu tenho chorado e minha vida não tem mudado nada. Nem me vejo feliz por chorar. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: mesmo que você pense que Deus não está nem aí para as tuas lágrimas, isso não é assim. Outra coisa que eu quero te falar em nome de Jesus é que nem toda lágrima agrada a Deus. É óbvio. O que Jesus está falando aqui é de um tipo de tristeza, né, que de verdade está no plano de Deus para a nossa vida, que está dentro da soberania divina. Ele preparou aquela tristeza para nós. Chorar pelo Vasco hoje não vai ajudar você. E nem pelas eleições do ano passado. Não é o tipo de tristeza, amados, que tem consolo do Espírito Santo. Não é esse tipo de tristeza que nos faz felizes. Não são essas lágrimas. Jesus não está falando dessas coisas. Eu digo isso porque tem um monte de gente que diz: pô, Franco, parece que Deus não está nem aí. Pô, eu choro. Parece que Deus não está nem aí para a minha lágrima. Quando a gente senta para conversar, a gente vê que aquela lágrima não é uma lágrima que de verdade agrada a Deus. Ele deveria estar até arrependido, não botando aquela lágrima de, como diz os antigos, de crocodilo para fora, né? E também às vezes é uma lágrima baseada num sentimento fútil, totalmente fútil, uma coisa egoísta até. Tem gente que chora porque se vê vítima, vitimismo, acho que está todo mundo, o céu, a terra, todos contra ele. Mas para que chorar isso? O Senhor é contigo. Você pode dizer amém ou não? Deus não tem pena de nós. Dizia isso no Chile a semana passada para ele. Eu falei: irmão, Deus não tem pena, Deus tem misericórdia quando nós infringimos a sua vontade e estamos debaixo da sua justiça. E Deus é tão misericordioso que muitas vezes a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Deus tem prazer na sua misericórdia, mas não tem pena. Deus não acha a gente um pobre coitado, um perseguido sem direção, sem rumo. Não, o Senhor não acha que a gente está desamparado, porque Ele próprio tem nos amparado. Quantos podem dizer amém? Eu creio de coração que Jesus não estava se referindo a qualquer choro, a qualquer tristeza, a qualquer lágrima. Eu creio de coração. Não se trata do choro de raiva. E também a gente chora de raiva. Chora ou não chora? Chora ou não chora? Chora de raiva. Autopiedade, com pena de si mesmo, como eu falei. Autocomiseração. Não é um choro egoísta e mal criado. Não é esse choro. É outro choro, né? Existem tristezas, irmãos, na nossa vida, que além de inevitáveis, elas são inevitáveis. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem hoje participou desse momento triste lá em São Pedro da Aldeia? Levanta a mão para ver. Foi inevitável para você ou não foi inevitável? Tu pôde evitar isso? Se tu pudesse evitar, você não evitaria? Com certeza você evitaria. Com certeza. Mas tem tristeza que ela é inevitável, amado. Mas essas tristezas, elas nos produzem reflexão, muita reflexão e sabedoria. Por quê? Porque algumas tristezas vão produzir em nós temor do Senhor. A gente olha e... Se o homem considerar a brevidade da vida, ele fica mais sábio. Ele fica mais manso. Até falava isso com meu irmão ontem. Que ele é um guerreiro, um lutador, mas ninguém lutou contra o vírus que não vê, né? É fácil lutar contra alguém, porque você sabe lutar, sabe bater, aí bate em alguém, mas não bate no vírus.
Não bate nem no inseto. Só, às vezes o inseto já picou, aí você acerta ele quando acerta. E saber que um inseto pode matar alguém, imagina, um negócio desse. O homem é frágil. O homem é frágil. A tristeza que produz em nós muita reflexão e produz sabedoria, produz perseverança, paciência, produz. Por exemplo, a morte. A morte, ela é inevitável. Por quê, Franco? Porque nós assistimos pessoas que a gente ama a partir. Outro dia eu estava no cemitério com 3 jovens e um dos jovens, um jovem abastado, por causa da condição da família, obviamente, ele é bem jovenzinho, mas a família é muito abastada, ele falou, abraçadinho comigo, falou, Franco, os caras me chamam de tio, né? Todo mundo chama de tio Franco. Você como pastor deve ter vindo muitas vezes ao cemitério, né? Eu respondi para ele, eu falei, olha, amado, quando eu era mais jovem eu vinha menos. Depois de velho eu comecei a vir mais. Eu perdi meu irmão ano passado com Covid. Vai fazer 1 ano agora em maio. Eu já perdi muita gente. Perdi meu pai, minha mãe, fui perdendo. Você vai ficando velho, as perdas são inevitáveis. Ela chega, pô. Ela chega e aí você fica como? Como encarar esse momento da vida, essa perda, né? Nós assistimos esses amados partirem. Por quê, Franco? Porque a morte não respeita nada. A morte respeita alguma coisa? Idade. Só os velhos morrem. Eu vi alguns jovens, quando falou do Covid, eles olhavam para mim assim, rapaz, cuidado. Covid está matando um monte de velho. Depois eles descobriram que o Covid não respeitou nada. A morte não respeita idade, não respeita a condição social. Ricos e pobres morreram. Saúde, o cara é saudável. Mas o cara saudável não morre. O que você me diz? Morre ou não morre? Morre. Tem tanta coisa que mata uma pessoa saudável, acidente, tiro, lá no Rio, bala perdida, foi achada em alguém. A pessoa está indo para o trabalho, de repente, pum, entrou um projétil pelo vidro de um ônibus e matou o cara lá. Como assim? Pessoas que planejam mal para os outros, tem filho matando o pai, tem filho planejando que é a herança dos pais, tem gente que mata o outro saudável. Esse dia a gente viu uma cena chocante de um camarada, 2 camaradas na verdade, jogando sinuca, por causa de um jogo de sinuca, o cara foi lá, pegou uma arma e saiu fuzilando um monte de gente que podia estar com colesterol um dia, açúcar top, tudo funcionando, coração bombando, mas não ficou ninguém, nem uma criança lá de 12 anos, sei lá. O cara deixou passar, passou, como diz o carioca, o cerol em todo mundo. E matou. Estava doente? Ninguém morreu por doença ali, porque a morte não respeita isso. A morte não diz, só vou levar os doentes. Eu já vi na história da minha vida o suficiente para entender. Já vi gente doente viver mais que gente saudável. Sabe aquela senhorinha que todo dia tu pensa que ela vai, todo ano ela vai, e ela vai mesmo, ela vai indo. 70, 80, todo mundo acha que qualquer... E ela começa a enterrar um monte de gente, porque quando chegar a hora dela, vai ser a hora dela. Mas enquanto não chega, ela vai ver, inclusive, outras pessoas partindo. A morte não respeita a força, não respeita a raça, não respeita a riqueza, não respeita nem a sabedoria. A morte não respeita poder e nem espiritualidade. Nem unção ela respeita. Porque o homem da antiga aliança mais ungido que a gente conheceu foi, não sei se vocês concordam comigo, mas discípulo de Elias lá. Qual é o nome dele? Eliseu. Morreu doente. Mas morreu. Mas os ossos de Eliseu tinham tanta unção que um dia
Um cortejo fúnebre fugindo dos inimigos, deixou o defunto cair, rolou, bateu nos ossos dele, o defunto levantou. Então o cara tinha unção, mas tu viu que a morte não respeita, né? A morte não respeita. A morte, ela só teme Jesus, porque ela foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Do contrário, a alma que pecar, essa morrerá. Todos somos, nesse sentido físico, mortais, e em algum momento, se nós não morrermos, nós seremos transformados, porque esse corpo não serve para nada, só para ficar velho e começar a dar um monte de quiseira. Bem, quando a gente está triste diante da morte, a gente pode refletir exatamente sobre o que eu falei, sobre como a vida é breve. O impacto foi maior para nós, porque a gente já estava refletindo sobre como a vida é breve. E aí, de repente, chega a notícia provando o que a gente está falando. Foi um impacto. A vida é breve. Como a vida é frágil. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? E como a morte não considera ninguém. São verdades. Eclesiastes 7:2, esse é um dos textos mais lidos em velório, capela. Vocês devem lembrar, não lembra? Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Como assim melhor? Pô? É melhor. Por quê, Franco? Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, de todos os homens, e que os vivos a tomem em consideração. Então, quando alguém vai na capela, vai no velório, ele tem a oportunidade de refletir sobre o fim dos homens. Quem é que vai para uma festa pensando em fim dos homens? Ninguém pensa. Vocês concordam comigo ou não? Concordam ou não? Diz a Escritura lá em João 11:36, que Jesus chorou quando ele visitou Marta e Maria por ocasião do falecimento do seu amigo Jairo. Desculpa, Lázaro. O seu amigo Lázaro, ele viu Lázaro e chorou. A morte produz. Por que Jesus chorou, Franco, se ele sabia que ela ia se levantar? O que ele chorou? Por causa de Marta e Maria, né? O mandamento não é chorar com os que choram? Sim ou não? Sim ou não? Mesmo quando a gente sabe que e elas criam na ressurreição do último dia, elas criam na vida eterna, elas falaram para Jesus, mas ainda assim Jesus, ele se compadeceu. Nós temos até mandamento para chorar. Romanos 12, versículo 15. Quem se lembra desse mandamento? De Romanos 12, 15. Quem se lembra dele? Alegrai-vos com que? E chorar com os que? Choram. É um mandamento. Não é fácil nenhuma das duas coisas, tá, amado? Não é fácil se alegrar com os que se alegram, conversa, não é fácil. Em geral, a gente descobre que é invejoso quando a gente não consegue se alegrar com a vitória do outro. É difícil se alegrar com os que se alegram. A inveja impede isso, rouba isso de nós. E chorar com os que choram também é difícil, porque muitas vezes a gente está sem afeto natural, a gente está destituído, a gente está pensando em nós mesmos, né? A gente está ali todo atribulado, né? Não é, ó, chorar com os que choram não é um choro egoísta, não é um choro de revolta, é um choro pelo outro, pela condição do outro. Eu penso que essa foi a verdade que encheu o coração de Jesus ao ver as irmãs de Lázaro tão aflitas, né, tão abatidas, tão tristes, né? Existem momentos da nossa vida, e acho que todo mundo passa por isso. Ninguém, a gente não está livre, que a gente chora em meio à tribulação. Mas a tribulação também passa. O choro pode durar 1
Mas a alegria vem o quê? E quando a alegria chega, irmãos, é especial. Quando a alegria chega, é especial. O choro pode durar a noite inteira, mas quando a alegria, não é só choro na nossa vida. Em algum momento a gente se alegra, até porque o reino de Deus é alegria. Alegria no espírito. Mas, Franco, como é que Deus pode alegrar depois de a gente passar uma moeda tão forte, tão grande, tão atribulada? Eu creio que Salmo 119, versículo 67, não sei se vocês lembram desse Salmo 119, 67. Vou achar aqui, mas se você tiver ali, você coloca. O Salmo 119 é uma exaltação, uma palavra de Deus, vocês sabem disso, né? 19, 67. Vamos ver aqui. Como está escrito: antes de ser afligido, como é que eu andava? Andava como? Errado. Mas agora guarda a tua. Tu vê que a aflição na vida desse cidadão aqui trouxe uma correção para ele. Então é bem provável que ele tenha chorado durante a aflição. Mas quando é que a alegria veio, Franco? Veio quando ele começou a experimentar a palavra de Deus, a aplicação prática da palavra. Porque todos nós, sem exceção, quando nós fazemos a equação errada, que equação errada, Franco? Diga comigo assim: sofrimento, diga, por favor, sofrimento, mais as mentiras do diabo, do mundo, igual destruição. Ó, sofrimento, quando você está sofrendo, tu soma tudo, toda mentira que jogam na tua vida, isso vai dar destruição. Mas quando você tem sofrimento, mais as verdades de Deus, que está na sua palavra, o que Deus fala na hora do teu sofrimento, da tua aflição, é igual a edificação. Você sai fortalecido, você sai edificado. Quando a palavra entra, é uma grande bênção. Eu creio que Jailton quis dizer isso hoje lá, que ele teve uma conversa com Carlos há algum tempo atrás, recente, e ele crê e é testemunho das pessoas também que estavam ali, de que essa palavra de alguma forma alcançou o coração do nosso irmão, e ele deu uma guinada, despertou para algo especial da sua vida, e como alguém disse, acho que foi o próprio filho, eram os melhores dias da vida do meu pai. Ele estava vivendo os melhores dias dele. Aprove o Senhor recolhê-lo nos melhores dias. Amém? Você pode dizer amém ou não amém? Diz amém então a palavra de Deus. Em alguns casos, irmãos, quando a gente descobre o propósito das dores, que Deus também revela o propósito da dor, do sofrimento, da tribulação, nós chegamos à conclusão que foi bom ter passado pela aflição. Pega lá o Salmo 119 e avança até o versículo, você conhece, 71. Vê lá o versículo 71 do Salmo 119. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Foi bom. Como assim, cara? Foi bom para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom a minha aflição, porque eu pratiquei os teus mandamentos. E foi bom para mim a aflição que eu vivi, porque eu aprendi os teus decretos. Então, é claro que tem tristeza, lágrima, que te faz mais feliz. Amém? Principalmente quando você recorre ao Senhor, quando você vai para Ele, quando você não foge dEle, quando você não fica resignado, endurecido, é quando você louva, quando você vai para Ele
e derrama a tua vida aos seus pés. As lágrimas em geral, irmãos, guarda o que eu vou te falar. As lágrimas em geral nos ensinaram e nos ensinam mais do que as nossas muitas gargalhadas. E olha que eu sou bom de gargalhada, eu gosto de rir. Mas quando eu olho para a minha vida, eu chego à conclusão de que eu aprendi mais chorando do que rindo. Porque ser alegre nem fala de estar rindo o tempo inteiro. Da gargalhada. Alegria é outra coisa. Alegria é outro mistério, a alegria. Um coração alegre, ele até formoseia o rosto. É um outro mistério, a alegria. Tem gente que está dando gargalhada até para se tornar uma pessoa alegre. Com uma bebida, às vezes. Mas não é de verdade uma pessoa com a alegria do Senhor. Então, na história, pode ver na história de muitas pessoas, as lágrimas, elas foram mais professoras do que as gargalhadas. Existem lágrimas, como eu falei, que são inevitáveis. Mas também existem lágrimas que vertemos por uma carga que eu acredito, tá, amados? Que é uma carga que o próprio Deus coloca no nosso coração. É uma tristeza segundo Deus. Eu acho que isso é evitável. Você evita muitas vezes. Porque Deus às vezes coloca a tristeza dele no nosso coração, 2 Coríntios 7, 9, 10. Porque diz que a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento. Mas muitas vezes a gente não se arrepende porque a gente rejeita essa tristeza. Deus coloca a tristeza dele em nós e a gente fala, sai daqui que eu não quero sentir essa tristeza não. Porque ela é evitada. Não é como a morte, que você não pode evitar. Uma doença, de repente, uma perda. Tem muita coisa que é inevitável. Mas essa tristeza, eu creio que você, em algum momento, você pode dizer não para a tristeza de Deus, que vai te gerar arrependimento. Eu até acredito que é por isso que tem um monte de gente que não se arrepende do seu pecado. Porque mesmo sentindo a tristeza de Deus, ele não acolhe a tristeza de Deus e não experimenta a conversão, a meia volta, não experimenta a metanoia. Há choro que Deus coloca em nós por causa também do nosso pecado, mas também por causa do pecado do corpo de Cristo, da família e até da nação. A gente pode verter um pranto pela nação, genuíno. Não é por causa de política, não. Estou falando da condição da humanidade. Condição do nosso país. Estou falando desse jeito, assim. É você enxergar tão profundamente como Deus vê a nossa nação e chorar por ela. De verdade, chorar de verdade. É a carga de Deus, né? Pessoas que se colocam na postura de intercessor. Ezequiel 9, 4, 6, né? Sofonias 3, 11. 13, 18, texto de gente que em algum momento sentiu a carga de Deus e clamou e chorou por outros, se vendo dentro, não é se vendo fora não é uma posição de um crítico jogando pedra na igreja, é uma posição de quem faz parte da igreja vendo o problema da igreja e chorando porque sente, vê, participa. Isso é uma escolha também. Vocês concordam ou não? Amém ou não? A gente às vezes fica numa posição crítica, fica ali meio só olhando, compartilhando as maledicências, mas em outro momento a gente cai dentro e chora e se vê. A pergunta para terminar é a seguinte: por que aqueles que choram são felizes, Franco? Por quê? Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus responde, eles serão consolados. O próprio texto de Mateus 5 lá, ele vai dizer, eles serão consolados. Mas eu queria dizer algo para ti. Deus valoriza as nossas lágrimas. Quando são essas lágrimas que eu citei aqui, Deus valoriza, Deus dá valor às tuas lágrimas. Tu acredita nisso?
Salmo 5, versículos 6 e 8. Eu gostava desse salmo, desses textos, há muitos anos, quando eu era jovem, tinha cabelo ainda. Andava pregando em alguns cantos aí, que hoje eu quase não vou mais. Eu sou menos itinerante do que era, quando mais jovem. Mas eu gostava muito desse salmo para falar sobre o dia do juízo, verdade. Olha só o que diz, né? Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Você vê que Deus recolhe algumas lágrimas. Claro que é só uma metáfora, mas ele está dizendo que Deus registra. Olha o que ele vai dizer. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu usava esse texto para falar do dia do juízo. Por quê, Franco? Porque no dia do juízo diz as Escrituras que livros serão abertos. Aí muita gente perguntava, mas que livros são esses? Eu citava alguns. Dentre eles eu falava o livro das lágrimas. Como assim? Você já fez alguém chorar injustamente? Muito provavelmente essas lágrimas estão registradas. Elas depõem contra você. Não é fácil escapar do dia do juízo, não. Tem gente que acha que eu sou muito bonzinho, eu vou escapar naquele dia. Não, querido, você tem que conhecer melhor o dia do juízo. A gente tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro o tempo inteiro. Porque não há como escapar do dia do juízo, porque Deus tem registro até das lágrimas. Deus tem registro, das lágrimas que foram vertidas, que alguém chorou, que você fez alguém chorar. Eu, misericórdia, estava ferrado. Eu fiz minha mãe chorar, minha irmã chorar, minha mulher chorar, sei lá quantas vezes, chorar. Um dia quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, quem vai escapar no teu dia? Ninguém. Porque eu acho que não existe nenhum ser humano nessa terra que tenha vivido mais de 20 anos, que não tenha feito alguém chorar, na sua maldade, no seu egoísmo, na sua dureza. Então Deus recolhe essas lágrimas. Ele não está dizendo que é lágrima de crente, não. Ele está falando que é lágrima das pessoas. Lágrima. Deus tem um livro de lágrimas, sei lá por que ele tem. Um dia tu conversa com ele. Pergunta a ele por que ele resolveu registrar as lágrimas. O que eu posso dizer é o seguinte, que Deus dá valor às lágrimas. Deus conta cabelo da cabeça. Ele diz que até teus fios de cabelo estão contados, disse Jesus, os discípulos. Se teu cabelo, que sei lá, cai toda hora, o meu já caiu um montão. Se Deus conta, imagina a lágrima, rapaz. Lágrima para ele tem peso. Chorar diante do Senhor tem um peso muito grande. Quando eu era mais jovem, eu não sei, os mais velhos vão lembrar, tinha uma música, uma cançãozinha, um coro, não sei o que, dizia assim, chora presbítero. Quem lembrou? Chora diácono, chora evangelista, chora pastor, derrame suas lágrimas na presença do Senhor. As lágrimas custam, as almas custam lágrimas, né? Lágrimas de dor, não me lembro a outra parte. Mas chorar, Deus recolhe, Deus conta. Amém? Então Deus dá valor às tuas lágrimas. A promessa para os que choram. Isso desde Isaías 61, desde a antiguidade. Isaías 61, 1 e 3, vocês devem lembrar também desse texto maravilhoso. E Isaías 61, 1 e 3 diz que claramente que o Espírito, Jesus falando dessa profecia depois, anos depois, né, falando sobre essa profecia que se cumpriu nele mesmo, e que está sobre nós hoje, sobre a igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Tu crê que essa unção está sobre a tua vida? Tu crê? Tu crê que Deus te ungiu, que o Espírito Santo está na tua vida também para consolar?
Sim ou não? Não, se você crê e considera que a dor das pessoas é maior que a tua, estar com os enlutados é uma ação mais do que uma visita cordial. Você vai lá porque você crê que o Espírito do Senhor está sobre ti e Ele te ungiu, inclusive para consolar todos os que choram. Amém? E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Óleo de, em vez de, manto de, em vez de espírito angustiado. Espetacular nesse texto, Isaías falando, né, lá atrás. Mas ele também, a Escritura também fala de um futuro sem lágrima. Um futuro sem lágrima, sem tristeza. Onde é que está isso, Franco? Está lá em Apocalipse 21:4. E ele mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não sou pregador de más notícias, mas eu preciso te dizer a verdade. Virão dias sobre essa terra em que vai fazer a humanidade chorar. Mais do que a gente provou nos últimos anos. Vai ter tempo, haverá luto mais, nunca mais, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é que enche o coração do cristão de esperança. Nós temos uma esperança viva. Amém? Viva, viva. Ele agora está prometendo não só em consolar os que choram. Ele está falando que vai acabar com toda a causa da nossa dor, da nossa lágrima. Ele diz, eu vou enxugar a tua lágrima e você não vai ter mais motivo nenhum para chorar. Porque eu vou acabar com todos os teus motivos de lágrima. Com a tua dor, não vai haver morte mais, não vai haver mais nada dessas coisas que te faz chorar. Amém? Você pode dizer amém ou não? Nunca mais haverá luto entre nós. Nunca mais haverá luto. Assim diz o Senhor, está aqui escrito. Você crê? Quantos creem? E por fim eu termino com esse versículo, porque é aqui que eu quero chegar com você. As nossas lágrimas, elas regam as nossas sementes. Ela tem valor para Deus, mas ela também tem valor para nós. Ela não é só importante para Deus. Tu vai descobrir isso. Quando é que eu vou descobrir, Franco? Quando você seguir semeando, não parar de semear, mesmo em meio às lágrimas. Por quê, Franco? Porque está escrito que aqueles que com lágrimas semeiam. Qual é a promessa dos que com lágrimas semeiam? Salmo 126, 5 e 6. Qual é a promessa, mano? O que acontece com alguém que semeia e rega a sua semente com lágrima? O que acontece com essa pessoa? Com júbilo, com alegria. Então há uma promessa ainda para o nosso tempo, ainda para a nossa existência. Ou seja, Deus não desperdiça as lágrimas nossas. Seria bom que nós também não desperdiçássemos nossas lágrimas. Seria legal se nós pudéssemos experimentar essa promessa do Senhor, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quantos podem dizer amém? Onde é que você quer chegar, Franco? Eu quero chegar aqui. Eu falei tudo isso para você. Lembra que eu falei que ia repartir meu coração contigo? Eu quero
cumprir um mandamento do Senhor simples, que diz assim, lá em Tiago, diz assim, se tem alguém alegre, faz o que quando está alegre? Quem lembra? Cante louvores. Mas se há alguém sofrendo, o que essa pessoa deve fazer se ela sofre? Você não lembra não? Você pode chorar, não tem nenhum problema. Mas ele diz, ore. Fala com teu pai. Se está alguém alegre, cante louvores. Mas se você está sofrendo, faça orações. É isso que eu queria te chamar para fazer hoje. Orações. Amém? Eu queria orar contigo. Não só por conta dessa dor desse dia, mas também porque eu creio que tem gente que está aqui e que já vem chorando há algum tempo. E sofrendo. E às vezes até dizendo para Deus, Senhor, eu estou sem forças. Eu já não aguento mais. Mas eu quero te animar a não desistir. Por quê, Franco? Porque você vai colher. Gálatas 6 diz que a gente não deve nos cansar de fazer o bem. Por quê, Franco? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, semear o bem, aí você, mas tá dureza, Franco, tá ótimo, vamos junto, amado, nessa. Vamos junto nessa, porque Deus está nos prometendo colheita. Eu sei que quando a gente está triste, chorando, é como aquela canção, as lágrimas embaçam os nossos olhos. E muitas vezes a gente não vê. E nem espera o suficiente para colher. Já desiste. Mas hoje eu quero orar contigo para que o Senhor dê um renovo na nossa alma, no nosso coração. Para quê, Franco? Para que a gente não desista de fazer o bem. Para que a gente não desista de semear o bem, ainda que seja com lágrimas. Não tem problema as lágrimas. Não tem problema a tristeza. Amém? Você será consolado. Você vai colher o fruto, porque você está semeando com lágrimas. Você pode dizer amém ou não? Quantos querem orar comigo?